tema também controverso, né? Hoje é dia dos temas controversos, mas é só botar o Marx na roda que aparecem vários temas controversos. Como o Marx compreende a ideologia e ele está buscando a relação entre a materialidade da vida e a expressão ideal, e a função da ideologia como uma função política, ou seja, da dominação de uma sociedade de classe, um instrumento de dominação de uma classe sobre outra para manter a ordem existente, o Marx está pouco preocupado em como a ideologia opera na subjetividade dos indivíduos, né? Ele está certo que opera, mas não é o seu tema, nem o seu objeto, e nem desenvolveu isso. Marx tem um belíssimo trabalho de um colega meu lá da UFRJ, né, o Eduardo Mourão, 3 volumes, onde ele vai recuperar a psicologia da época de Marx e o que Marx leu de psicologia na sua época, e leu bastante, né? Mas era uma compreensão pré-psicanalítica por suposto, né? Tem gente que acha que o Marx é um ser supremo, que desceu da Terra com conhecimento humano todo anterior e posterior a ele, né? O Marx acreditava no cérebro, no tamanho do cérebro, fazia medições, né? Como diz o Eduardo Mourão ali, não tinha uma visão muito dialética do psiquismo, vamos dizer assim, né? Portanto, o Marx não se arvorou nisso. É possível se apropriar, né, do referencial freudiano, psicanalista, para trazer elementos da psicologia? Eu acredito que sim, considerando que são 2 métodos, 2 formas de pensamento distintas, não são redutíveis um ao outro, né? Tem um belíssimo livro de Schneider tratando sobre marxismo e psicanálise, das diferentes tensões metodológicas e políticas entre o marxismo e a psicanálise, e ela tem sido muito tensa, ainda que tenha gente muito boa que fez sínteses interessantes. Daqui eu destaco, por exemplo, William Reich, né, como um psicanalista marxista que partiu de premissas muito interessantes sobre a possibilidade de compreender a dialética do psiquismo, né? Eu acho que o ponto que nos interessa fundamentalmente aí é a eficácia da ideologia, né? Se a gente compreende ideologia como um conjunto de ideias que são transmitidas no âmbito da consciência, são valores e ideias sistematizadas que são passadas, o instrumento, para usar o termo altusseriano, o aparelho, né, de divulgação da ideologia seria fundamentalmente a escola, que embrulha esse conhecimento e o martela e repete, né? O Marx parece dar razão a essa compreensão quando ele diz: a classe dominante é feita por pessoas e que tem o domínio econômico, natural que também tenha o domínio sobre a produção e a distribuição do saber, do conhecimento. É natural que as suas ideias sejam as ideias dominantes em cada momento. Mas veja, logo após essa afirmação, que é superficial, não dá conta de como é que... Isso dá conta de por que as ideias dominantes são as mais comumente encontradas na sociedade, mas não porque elas são aceitas como suas por aqueles que, na verdade, são aqueles que sofrem a dominação que essas ideias justificam, né? Em poucas palavras, por que os oprimidos aceitam as ideias dos opressores como suas, como válidas? De onde vem a eficiência disso? O Marx parece que dá uma pista interessante, eu acho que essa, para mim, é o nexo com a psicanálise, que ele diz o seguinte: as ideias dominantes em cada época são as ideias da classe dominante. Muito bem. Mas as ideias da classe dominante nada mais são do que as relações sociais dominantes na forma de ideias, né? A grande pergunta é como que as relações sociais dominantes assumem na consciência imediata dos indivíduos de uma sociedade a forma da sua consciência. Ora, a mediação de onde um indivíduo se socializa e assume as relações de uma determinada sociedade como suas, não é na escola. A escola é um segundo momento. É antes, é na família. É na família que, ao viver determinadas relações, as pessoas as introjetam como forma de constituição do seu aparato psíquico. O Freud, por outro caminho, da crítica da teoria da histeria, dos estudos de Charcot, né, da hipnose e outras, está caminhando para dizer que aquilo que chamamos de doença mental não é possessão demoníaca,
não é simplesmente histeria, mas é a vivência das relações familiares introjetadas no momento que está se formando seu aparato psíquico. E nessa introjeção, diz o Freud, as pessoas, as pulsões, os impulsos, se chocam com o real fora dele, produzindo uma mediação que é o ego, e a introjeção dessas normas sociais na forma de um superego. Ora, eu não sei por que o marxismo tem algum receio nessa formulação. Por quê? Porque o que o Freud está dizendo é que as normas, regras, valores de uma determinada sociedade são introjetados pelo indivíduo como se fossem suas. Ora, mas não é de uma sociedade no abstrato, é de uma sociedade de classes. Né? Não é um tipo de família em abstrato, é a família burguesa. Né? Portanto, ao introjetar a realidade das relações sociais na forma da constituição do seu aparato psíquico, eu introjeto as relações sociais que constituem uma determinada sociedade. Né? Quando a ideologia age, ela já encontra essas relações na forma de valores, ideias, representações, símbolos, anteriormente introjetadas, e aí há um reconhecimento, um terreno fértil, onde a ideologia pode agir de maneira muito mais eficaz, né, eficiente, né, porque ela é calcada, enraizada em valores afetivos muito mais do que compreensões ideais sistematizadas em sistemas de conhecimento, etc. e tal, já sistematizado, o que vai ocorrer posteriormente. Eu acho que há uma possibilidade de diálogo muito rica entre a psicanálise e o marxismo para entender como a ideologia opera no âmbito da subjetividade. Há uma crítica que o Marx, assim como o marxismo, de forma geral, né, ignoram a dimensão da subjetividade. Não é bem isso. Né? Evidente que a gente não acha, como os liberais acham, que a subjetividade boia no vazio, ausente de determinações por alguma essencialidade subjetiva e individual. Quem acha que o indivíduo é o centro do ser social é o pensamento liberal e os seus filósofos. O Marx, como outros filósofos, acham que o ser é um ser social, né? E essa sociabilidade que o constitui enquanto indivíduo. Portanto, o que o Marx fala é que é necessário, ele fala isso com todas as letras, é necessário superar o antagonismo entre o indivíduo e a sociedade. A sociedade é formada por indivíduos, né? Ela é incompreensível fora da dimensão dos indivíduos, e os indivíduos só existem enquanto indivíduos sociais. Né? Portanto, Marx, mais uma vez, é o pensador da totalidade, onde um dos polos é a subjetividade dos indivíduos, o outro polo é a sua expressão social. Eles não são antagônicos, mas na nossa sociedade são, porque na nossa sociedade o indivíduo da sociedade civil burguesa está cindido com a expressão do cidadão político do Estado. Essa divisão entre ser social e ser individual é própria dessa sociabilidade da mercadoria, é própria dessa sociabilidade do capital. Uma visão que procure compreender isso como totalidade tem que buscar as mediações externas, objetivas, sociais, econômicas, políticas, culturais, assim como o processo de mediação pelo qual essas objetivações constituem o universo subjetivo de cada indivíduo, a sua consciência imediata, as suas contradições, a possibilidade de sua superação. A psicanálise pode ajudar muito nisso. Uma das polêmicas é a noção de inconsciente. Mesmo psicólogos marxistas bons, né, sólida formação marxista, dialética, que deram contribuições muito grandes para a formação de uma psicologia marxista, destaco aqui principalmente o Vygotsky, avançam muito nessa compreensão, mas têm seus senões sobre a existência de uma forma inconsciente, né? O que é, veja, essencial para a psicanálise. Se você tirar o inconsciente, a psicanálise não existe. Né? Eu acredito que a gente deve estudar mais profundamente isso, porque o inconsciente ele é a expressão de um ser pulsional em relação com o ser social externo, com o mundo real, com a realidade, e o choque dessas duas dimensões, pulsional e real, né, é que vai estar cindindo aí a formação do psiquismo, do ego, do superego, dessas expressões. O que o Freud afirma é que parte dessa dinâmica não está no âmbito da consciência,
Eu acho isso essencial para entender a noção de ideologia. A ideologia não é algo que opera simplesmente no nível da consciência, do cognoscível, ou, né, da pré-consciência. Ela é algo que tem raízes, raízes inconscientes. Né? Quando a gente olha a situação do Brasil hoje e vê o fanatismo, para pegar um exemplo, com que os adeptos do Bolsonaro defendem, não é só a eficiência de um grupo de robô distribuindo mentira. Não é só manipulação. Né? Não é neurose coletiva. Né? É muito mais do que isso. É tudo isso, mas isso encontra um terreno fértil, né? do que o nosso colunista querido aqui da Boitempo, Duncan, tem analisado com muita pertinência, né? Como a Maria Ritaquel já tem analisado. Tem ressentimentos, tem recalques, tem frustrações, tem repressão de sexualidade, né, que estão atuando para permitir que isso seja funcional à dominação de classe, que seja funcional para uma pessoa odiar os seus camaradas de classe enquanto idolatra seus inimigos. Por que a gente idolatra nossos inimigos enquanto classe? Por que nós os transformamos em nossos líderes? Por que as massas marcham sobre a direção de seus algozes? Será que a gente pode explicar isso sem a dimensão de como a ideologia opera com cargas pulsionais, com cargas emocionais, com cargas afetivas, que estão totalmente ligadas a uma determinada forma funcional de família para a ordem burguesa, do ressentimento, da repressão da sexualidade, do ressentimento, da frustração. Tudo isso é funcionalmente utilizado pela ideologia, e eu acho que a psicanálise, eu falo enquanto método de estudo. Para Freud, a psicanálise era um método de pesquisa do inconsciente. Eu acho que a psicanálise é uma área que pode ser utilizada, ainda que Freud não seja marxista, que as suas conclusões sobre sociedade sejam muito distintas das de Marx, e você não precisa trocar o marxismo pela psicanálise para explicar o mundo. Né? Eu acho que são complementares no sentido sempre daquele diálogo que é possível fazer na ciência. A ciência é um bom exemplo, né? Adam Smith produziu elementos científicos. Freud tem compreensões científicas do psiquismo, ainda que ele tenha também uma parte que se transforma em ideologia bastante clara no conjunto da sua obra, que a gente deve reconhecer, negar e superar.